suas mãos levantadas, levante suas mãos assim comigo. Repita assim comigo: Espírito Santo, muito obrigado, porque hoje nós somos grandemente abençoados, altamente favorecidos e profundamente amados por Deus. Pai, debaixo dessa convicção, nós declaramos a nossa gratidão a você, Jesus, porque sabemos que o que nós não poderíamos fazer por nós, o Senhor fez em nós, através da sua graça. E nós somos gratos por essa verdade. Obrigado, Jesus, porque você é o pão da vida. Você não é o pão da letra, você é o pão da vida. Você é o pão que ministra a vida, que libera a vida, que manifesta a vida. E é por isso que com as minhas mãos levantadas, eu declaro vida sobre esse lugar. Eu declaro vida sobre os meus irmãos, sobre as minhas irmãs, eu declaro vida. Nós somos ministros de uma nova aliança que manifesta a vida, que libera a vida. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Antes de você se sentar, aplauda Jesus bem forte. Vamos lá, bem forte. Aleluia. Pode tomar o seu lugar. Amém. Boa noite. Graça e paz. Vocês estão felizes? Amém? Vocês estão com fome de Jesus, gente? Amém. Hoje quero falar com vocês a respeito de revelação. Repita assim comigo: a revelação do Cristo é para os íntimos. Amém? Então nesse raciocínio, abre sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 8, verso 27. Aleluia. Marcos 8, 27. Eu gosto muito dessa passagem de Marcos. Mateus cita ela, Lucas cita ela, mas eu gosto bastante quando Marcos relata essa passagem, porque ele fala algo que Lucas e Mateus não falam. Eu gosto muito. Marcos 8, 27. Jesus ele fala assim: Jesus e os seus discípulos partiram para o povoado de cercanias de Cesareia de Filipe. No caminho, repita assim comigo: no caminho, ele lhe perguntou: quem dizes as pessoas que eu sou? Ao que eles informaram: alguns comentam que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem afirme que és um dos profetas. Então Jesus lhe questionou: mas vocês que andam comigo, que está perto de mim, quem dizes que eu sou? E Pedro, afirmando, declarou: tu és o Cristo. Jesus, por sua vez, lhe recomendou que nada divulgasse a seu respeito. Repare, irmãos, Marcos relata a cura de um cego de Betsaida. Então ele vem, após isso, ele relata essa passagem de Jesus, uma passagem bastante conhecida. E Marcos ele relata algo, ele fala assim: no caminho, Jesus começou a lhe perguntar: quem dizes que eu sou? Irmãos, eu fico imaginando Jesus descendo com seus discípulos, porque acredito eu que Jesus ele era alguém que não perdia tempo. Jesus ele ganhava tempo ensinando. Eu acredito eu que Jesus estava ensinando e de repente surgiu algo no coração dele. Jesus, eu vou perguntar para eles quem eles acreditam que eu sou. Eu vou perguntar para eles qual é a convicção que eles têm dentro dele de quem eu sou. Então Jesus ele libera algo: quem diz por aí que eu sou? Jesus, alguém diz que você é um profeta, João Batista, até mesmo Elias. Tudo bem, mas e vocês? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro libera algo: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, e orando, estudando algumas coisas, alguns teólogos eles relatam que no caminho, eles falam que é um caminho de discipulado. Reparem, então, no caminho de discipulado, irmãos, nós sempre vamos ser inquiridos ou perguntados de quem Jesus é para nós.
E o caminho discipulado, nós conseguimos entender, irmãos, que o caminho discipulado é o caminho da oração, é a prática, é uma vida diária de oração. O caminho do discipulado, perdão. Irmãos, então acredito eu seriamente que no caminho discipulado nós vamos ser erguidos ou perguntados de quem Jesus é para nós. Assim, eu fico preocupado, porque o meu desejo é que nós, como igreja, como ministro de uma nova aliança, como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, o ministro de uma nova aliança, que nós não tenhamos apenas uma informação do Jesus terreno, que nós possamos carregar uma revelação do Cristo eterno. Aleluia! Quando Pedro, ele declara algo, ele fala, você é o Cristo. Irmãos, Pedro declara algo muito pesado. Pedro declara algo que carrega um encargo incrível, irmãos. Anderson, por quê? Irmãos, quando Pedro declara, você é o Cristo, Pedro estava dizendo, você é o Deus encarnado. É por isso que você é o único digno de ser chamado Cristo, porque apenas Deus encarnado pode ser chamado Cristo. E é por isso que eu declaro, você é o Deus encarnado em nosso meio, você é o Cristo. Amém, irmãos? É para entender isso, sim ou não? Irmãos, a informação de Jesus, filho de Maria, todo mundo pode ter, irmãos, mas a revelação do Cristo eterno, apenas os íntimos. É por isso que Jesus, ele não pergunta para os discípulos no meio da multidão. Jesus não pergunta para os discípulos no meio do povo, não. A Bíblia fala que no caminho, Jesus começou a perguntar, quem diz que eu sou? Amém? Irmãos, não foi no meio da multidão, foi num caminho de intimidade, onde só estava Jesus e os discípulos. Eu acho que Jesus começou a queimar, eu preciso mostrar algo aqui. Em outro texto, Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, bem-aventurado, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Amém? Então repita assim comigo: Cristo é o Deus encarnado. Vamos lá, irmãos, bem forte. Cristo é o Deus encarnado. Então quando Pedro diz, vamos lá, então quando Pedro diz Cristo, ele estava dizendo, você é o Deus encarnado em nosso meio. Aleluia. Irmãos, é por isso que nós apontamos um caminho. É por isso que nesse lugar nós não apontamos um modo, nós apontamos uma vida diária de oração, porque nós não queremos apenas que vocês tenham uma informação de Jesus, filho de Maria. Irmãos, se nós tivermos apenas uma revelação de Jesus, filho de Maria, nós vamos se escandalizar com quem Cristo é. Prova disso, irmãos, lembra quando... Abre sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 13. O Evangelho me empolga. O Evangelho te empolga, irmãos? O Evangelho me empolga, porque ele traz um encargo poderosíssimo. Mateus 13, 53. Tendo Jesus proferido essa parábola, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava nas sinagogas, de tal sorte que se maravilhavam e dizia: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Uau. Repare, irmãos, aqui eles têm uma informação de Jesus. Mas Jesus não é o cara que nasceu em nosso meio. Ele não é o filho de Maria. As suas irmãs não vivem entre nós. Irmãos, vocês concordam comigo que aqui eles tinham uma informação do Jesus terreno? Eles tinham uma informação, irmãos, mas não uma revelação. Não uma revelação do Cristo, porque uma revelação do Cristo só carrega quem é íntimo. Uma revelação do Cristo, irmãos, é apenas quem se entrega ao caminho do discipulado. Jesus, eu não quero apenas ouvir sobre você. Jesus, eu quero ser discipulado por você. Jesus, e é por isso que eu me entrego, Jesus, ao caminho. Eu quero andar com você, Jesus. Eu quero ouvir você, Jesus. Volta uma folha aí comigo. Mateus 13, 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que ele fala por parábolas? Ao que respondeu:
Porque a vós outros, diga assim comigo, aos íntimos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles, isso não é concedido. Uau! Mas a vocês, os que andam comigo, é dado conhecer os mistérios do reino. É dado o conhecer quem eu sou, o Cristo eterno. Aleluia! Amém, meus irmãos? Então repita mais uma vez assim comigo: a revelação do Cristo é aos íntimos. É por isso que na nova aliança, Jesus nos chama para uma intimidade. Antes da cruz, Jesus nos chamava para fazer algo por Ele. Depois da cruz, irmãos, Jesus nos chama para se relacionar com Ele. É por isso que Ele nos dá um espírito, não um espírito de trabalho, mas um espírito de relacionamento. É por isso que o Espírito, ele clama Abba Pai. Irmãos, lembra? Ele não clama um trabalho, ele não clama um serviço, ele clama uma paternidade, ele clama uma essência. Aleluia! Se nós vivermos apenas de informações sobre Jesus, irmãos, nós vamos apenas viver imagens, nós vamos apenas viver letras. É por isso que Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: tome cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus. Os discípulos olham para ele e falam assim: Jesus, mas por quê? Eles começam a discorrer entre eles dizendo: mas por quê? Foi porque a gente esqueceu de trazer pães? Então Jesus olha e fala assim: ó homens de pequena fé, por que vocês estão se preocupados com pães? Por quê? Vocês não lembram de quantos pães foi multiplicado, de quantos cestos você escolheste? Vocês não lembram disso? Aí a Bíblia relata assim: aí eles entenderam que Jesus não estava falando do pão, mas da doutrina dos fariseus. Olha só, por que Jesus fala para eles tomarem cuidado? Porque a doutrina dos fariseus, irmãos, é baseado em letras, é baseado em imagem, não é baseado em vida. É por isso que Jesus outrora olha para eles e fala: vocês me honram com o lábio, mas o coração está longe. Ou seja, vocês fazem tudo, mas a ação de vocês não corresponde com vida, porque vocês se alimentam de algo errado. Irmãos, eu gosto muito de Jesus. Ele vem e bate no peito e fala assim: eu sou o pão que ministra a vida. Aleluia! Eu não quero que vocês ministrem algo que não tenha vida. Eu não quero que vocês comam de algo que não tenha vida, que não carrega vida. É por isso que eu chamo vocês à intimidade, porque eu não quero me revelar como homem para vocês. Irmãos, Jesus homem é incrível, irmãos. Mas existe algo mais profundo, amém? Irmãos, o Jesus homem, a religião tem informação sobre ele. Irmãos, mas o Cristo eterno, irmãos, aquele que ministra a vida, aquele que fala: vem a mim, e de modo nenhum eu lançarei vocês fora. Vem a mim. Vocês que estão sobrecarregados, cansados, jogue o fardo de vocês sobre mim. Irmãos, é desse Cristo que eu quero ter revelação. O Cristo que veio não para me libertar de algo terreno, mas o Cristo que veio para me libertar de algo espiritual, irmãos. Era errado naquela época eles dizerem que Jesus era João Batista, Elias, ou até mesmo um dos profetas. Não era errado, irmãos. Os profetas messiânicos da época, eles pregavam que iria vir um profeta ou alguém poderoso que iria libertar eles do governo romano. Então era errado eles dizerem que Jesus era João Batista. Irmãos, para eles não era, porque eles eram doutrinados dessa maneira. Vai vir um profeta poderoso que vai nos libertar do governo romano. É por isso que em Atos 1 nós vemos os discípulos olhar para Jesus e falar assim: Jesus, será esse tempo que você vai restituir o reino a Israel? Jesus, será esse tempo que você vai nos libertar de algo terreno? Jesus, será esse tempo que você vai nos libertar do Covid-19? Aí Jesus fala assim: Pai, eu não quero que vocês os tirem da terra, eu não quero que vocês os tirem do mal, eu quero que você os guarde. Irmãos, Tiago 1 nos dá uma esperança eterna, irmãos. Tiago 1 nos dá uma esperança e fala assim: entende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Tiago fala assim: passar por provações, não por permanecer nela. Por quê? Porque no meio das provações Deus guarda vocês. Aleluia! Deus não livra vocês, Deus guarda vocês. Vai ter que passar, irmãos, vai ter que passar.
Aleluia! Faz sentido isso, sim ou não? Aleluia! Irmãos, Jesus ele não veio nos libertar de algo terreno, nos livrar de algo terreno, como eles esperavam. Jesus veio nos libertar de algo que nos prendia, que foi colocado sobre nós por causa da desobediência de Adão. Eu vou mostrar para vocês. Abre comigo Romanos 6:22. Aleluia. Aleluia. Repita assim comigo. Jesus, o Cristo, o Deus encarnado, teve um propósito para fazer tudo isso. Romanos 6:22. Amém. Irmãos, então fica-nos a pergunta: com que propósito Deus se encarnou em um homem? E nós já entendemos que não foi para nos libertar ou nos livrar de algo terreno. Romanos 6:22 então. Agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Amém? Então Romanos 22, Paulo fala assim: Ele libertou vocês do pecado, com o propósito de fazer vocês pessoas frutíferas. Amém? Gálatas 3. Vamos ler 3 textos rapidinho. Gálatas capítulo 3. Verso 13. Aleluia. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então repare, irmãos, Romanos 6:22, Jesus me liberta do pecado para me fazer alguém frutífero. Gálatas 3:13, Cristo me liberta da maldição da lei, com o propósito de me dar uma herança. Amém? Dá para entender isso, sim ou não? Então abra comigo Colossenses capítulo 1. Capítulo 1, verso 13. Paulo escreve assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então repare, irmãos, Romanos 6:22, mais uma vez: Jesus me liberta do pecado para me tornar alguém frutífero. Jesus, em Gálatas 3:13, Jesus me liberta da escravidão da lei para me dar uma herança. Colossenses 1:13, Jesus me liberta do império das trevas, com o propósito de me dar um reino. Amém? Então repare, irmãos, é engraçado, sim ou não? Jesus não veio nos libertar de algo terreno. Jesus veio nos libertar de algo espiritual que carregávamos por causa da desobediência de Adão. Hoje encarregado pelo Espírito, eu libero sobre esse lugar, irmãos, homens e mulheres que têm uma revelação de Jesus, que têm uma revelação do Cristo. Nós não precisamos mais de pessoas que apenas falam do Jesus, filho de Maria, que quando liberamos algo, eles escandalizam por causa da sublimidade da obra consumada. Nós não queremos isso, irmãos. Nós precisamos de pessoas que carregam uma revelação do Cristo, que é discipulado por Ele, que entende que não foi levantado para ministrar letra, não foi levantado para ministrar morte, não foi levantado para ministrar ira, mas foi levantado para ministrar vida. Aleluia! Amém, meus irmãos?
Essas palavras de que Jesus nos libertou de tais coisas nos ajudaram a entender que o Senhor Jesus pode expressar a verdade e fazer o trabalho da redenção da humanidade e conceder ao homem o caminho para a redenção. Então, em poucas palavras, entendemos que Jesus é o Cristo, o Deus encarnado na terra. Amém? Diante dessa revelação de Deus, Jesus incita seus discípulos a guardarem isso e a não divulgar a ninguém. Irmãos, Jesus ele faz isso por ignorância. Na hora que Jesus fala: ei, vocês tiveram uma revelação poderosíssima agora, mas calma, não fala a ninguém. Irmãos, Jesus faz isso por ignorância no momento? Claro que não, irmãos. Jesus ele faz isso por causa de um propósito. E eu entendo que quando Jesus ele fala isso, ele dá a entender, irmãos, que a revelação do Cristo não é apenas para a multidão ouvir e achar legal, mas é para os discípulos receberem e deixar isso fluírem dele como vida. Abre uma porta para nós, irmãos, com uma esperança de que, uau, todos aqueles que caminham no discipulado podem ter uma revelação do Deus encarnado, do Cristo. Uau! Jesus, obrigado por essa esperança. Não é algo forçado, é apenas uma prática onde é o caminho. Uau! Irmãos, é por isso que Paulo ele fala assim, ó, em Gálatas 1:11. Não precisa abrir não, eu vou ler para vocês. Caros irmãos, quero que saiba que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu diretamente recebi de Jesus Cristo por revelação. Efésios 3:2, Paulo fala assim: se é que saibeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida a vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima, de forma resumida. Esses dois textos, Paulo fala assim: eu não recebi de homens, ninguém me ensinou. Não foi Pedro que me ensinou, não foi ninguém da internet que me ensinou, não foi João, não foi Tiago que me ensinou. Essa revelação que eu ensino, que eu ministro, eu recebi por revelação. Irmãos, e nós lemos, e nós, assim, quando fala de oração em línguas, o primeiro texto que nós lembramos é aquele que Paulo fala assim, ó: eu orei mais em línguas do que todos vós. É por isso que levanta as mãos, irmãos, e declara assim: o que eu recebi, nenhum homem me ensinou. Aleluia, aleluia. Por isso, irmãos, eu não quero apenas ouvir a revelação que essas pessoas legais da internet carregam, irmãos. Eu quero ter a minha própria revelação do Cristo. É legal, irmãos, é poderosíssimo, é fantástico, irmãos, mas ter uma revelação íntima é mais profundo. Amém? Dá para entender isso, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Nós precisamos, assim, urgentemente, como igreja, carregar uma revelação do Cristo. Eu não quero ficar repetindo o que eu ouço na internet, porque é legal, irmãos, eu faço isso. Nós assistimos bastante Melis Moore, porque eu não consigo mais parar de ouvir aquele rapaz. Irmãos, mas assim, logicamente que eu quero ter a minha revelação de Jesus. Eu quero carregar, irmãos, eu quero carregar um óleo fresco que foi gerado no quarto, não ouvido na internet. Eu quero carregar, irmãos, uma revelação, não que eu ouvi na internet, mas que Jesus gerou no meu íntimo. Aleluia. Irmãos, é por isso que eu não foco o meu tempo em coisas distintas. Eu foco o meu tempo em uma prática que me ensinaram. Quando eu ouvi, irmãos, que quando eu oro em outras línguas é feito um download da mente de Cristo para minha mente, eu falei assim: isso para mim basta. Aleluia. Então levante suas mãos assim comigo. Vamos lá, mesmo sentado, e declara assim: Jesus, me ensina a orar. Jesus, me dê paixão. Eu não quero ser alguém de informação. Eu quero carregar uma revelação fresca do Cristo, o Deus encarnado. Sentado, aplauda ele bem forte, irmãos. Aleluia. Vamos colocar de pé.